Olá, oitavo ano! Como é que vocês estão? Bem-vindos a mais uma aula de língua portuguesa. E hoje, galera, nós vamos fazer uma interpretação textual, tá? Vamos fazer leitura de um conto nesse clima aí, iniciou dezembro, né? De um conto sobre o Natal. Então vamos analisar aí a estrutura do texto, tá? Vamos ler juntos, vamos acompanhar. Vamos lá. Conto de Natal. Acompanhe comigo. Sem dizer uma palavra, o homem deixou a estrada, andou alguns metros no pasto e se deteve um instante diante da cerca de arame farpado. A mulher seguiu sem compreender, puxando pela mão um menino de 6 anos. Quem é? O homem apontou uma árvore do outro lado da cerca, curvou-se, afastou 2 fios de arame e passou. O menino preferiu passar deitado, mas uma ponta de arame o segurou pela camisa. O pai agachou-se zangado. Porcaria! Tirou o espinho de arame da camisinha de algodão e o moleque escorregou para o outro lado. Agora era preciso passar a mulher. O homem olhou-a no momento do outro lado da cerca e procurou depois, com os olhos, um lugar em que houvesse um arame arrebentado, os 2 fios mais afastados. Peraí! Andou para um lado e outro e afinal chamou a mulher. Ela foi devagar, o suor correndo pela sua cara mulata, os passos lerdos sob a enorme barriga de 8 ou 9 meses. Vamos ver aqui. Com esforço, ele afrouxou o arame do meio e puxou-o para cima. Com o dedo grande do pé, fez descer bastante o de baixo. Ela curvou-se e fez um esforço para erguer a perna direita e passá-la para o outro lado da cerca, mas caiu sentada num torrão de cupim. Mulher! Passando os braços para o outro lado da cerca, o homem ajudou-a a levantar-se. Depois passou a mão pela testa e pelo cabelo empapado de suor. Peraí! Arranjou afinal um lugar melhor e a mulher passou de 4 com dificuldade. Caminharam até a árvore, a única que havia no pasto, e sentaram-se no chão, à sombra, calados. O sol ardia sobre o pasto maltratado e secava os lameirões da estrada torta. O calor abafava e não havia nem um sopro de brisa para mexer uma folha. De tardinha, seguiram caminho e ele calculou que deviam faltar umas 2 léguas e meia para a fazenda da Boa Vista, quando ela disse que não aguentava mais andar. Ele pensou em voltar até o sítio de seu Anacleto. Não! Ficaram parados os 3, sem saber o que fazer. Quando começaram a cair uns pingos grossos de chuva, o menino choramingava. Ê, mulher! Ela não podia andar e passava a mão pela barriga. Ouviram um guincho de um carro de bois. Oh, graças a Deus! Às 7 horas da noite, chegaram com uns trapos encharcados de chuva a uma fazendazinha. O temporal pegara-os na estrada e entre os trovões e os relâmpagos, a mulher dava gritos de dor. Vai ser hoje, Faustino, Deus me acuda, vai ser hoje. O carreiro morava numa casinha de sapê, do outro lado da várzea. A casa do fazendeiro estava fechada, pois o capitão tinha ido para a cidade há 2 dias. Eu acho que o carreiro apontou um lugar coberto ali. A pequena família se arranjou lá de qualquer jeito, junto de uma vaca e um burro. No dia seguinte de manhã, o carreiro voltou. Disse que tinha ido pedir uma ajuda de noite na casa de Ciá Tomásia, mas Ciá Tomásia tinha ido à festa na fazenda de Santo Antônio. E ele não tinha nem querosene para uma lamparina. Mesmo se tivesse, não sabia ajudar nada. Trazia 4 broas velhas e uma lata com café. Faustino agradeceu a boa vontade. O menino tinha nascido. O carreiro deu uma espiada, mas não se via nem a cara do bichinho que estava embrulhado nos trapos sobre um monte de capim cortado ao lado da mãe adormecida. Eu de lá ouvi os gritos. Ô Natal desgraçado! Natal? Com a pergunta de Faustino, a mulher acordou. Olha, mulher, hoje é dia de Natal, eu nem me lembrava. Ela fez um sinal com a cabeça. Sabia. Faustino de repente riu. Há muitos dias não ria, desde que tiverá a questão com o coronel Desidério, que acabará mandando embora ele e mais 2 colonos. Riu muito, mostrando os dentes pretos de fumo.
E mulher, então vamos botar o nome de Jesus Cristo. A mulher não achou graça. Fez uma careta e penosamente voltou a cabeça para um lado, cerrando os olhos. O menino de 6 anos tentava comer a broadura e estava mexendo no embrulhinho de trapos. Pai, vem ver. Uai, peraí. O menino Jesus estava morto. Gente, essa história aí, né, um conto, tá? De Rubem Braga. E ele conta uma versão de Natal, né, que não é a nossa versão de Natal que a gente conhece, né? Ele tá contando também a história de uma família muito simples, né, de uma mulher que estava grávida, que eles estavam fugindo para algum lugar, né, que ela deu à luz, mas o menino, infelizmente, acabou falecendo, né? Então, veja, vamos ver a estrutura também, né? Temos aí o narrador, temos personagens, né? Temos uma história, tá narrando, contando uma história, né? Então, um conto. Vamos agora para as questões, tá? Eu quero que a maioria delas vocês pensem aí em casa sobre elas, tá? Eu não vou dar a maioria das respostas para vocês. A interpretação textual eu quero deixar com vocês, tá? A parte da gramática que a gente vai discutir mais, certo? Então, primeira questão. Justifique o título dado ao texto acima. Gente, o título aí do texto é Conto Natal, né? Conto de Natal. Por que será que o título dessa história aí é Conto de Natal? O que tem de parecido aí com a história de Menino Jesus? Por que colocou-se o nome conto, né? Essa história é um conto. O que é que tem aí no decorrer desse texto que comprova que ela é um conto, tá? Então pensem e reflitam aí em casa, certo? Qual é o ambiente que se passa a história, né? Lembra que toda vez tem o tempo e espaço também no conto, né? Então, aonde se passa aí? Qual é o espaço em que a história se passa? A grande parte da história está se passando aonde? Que dado importante na composição da história aparece no parágrafo 7? Vamos lá? Parágrafo 7, 1, 2, 3, 4, 5. Arranjou afinal um lugar melhor e a mulher passou de 4 com dificuldade. Caminharam até a árvore, a única que havia no pasto, e sentaram-se no chão, à sombra, calados. O que é que tem de importante aí nesse parágrafo? O que a gente consegue perceber sobre essa família, né, que estava se locomovendo para algum lugar, fugindo de alguma coisa? O que é que a gente percebe aí nesse 7º parágrafo, quando eles sentam ali perto de uma única árvore que tem ao redor? Qual é o assunto que domina quase totalmente os 13 primeiros parágrafos? Gente, a maioria os 13 primeiros parágrafos, né, o começo ali da nossa história, tá falando sobre, não vou dizer não sobre o que não, vou deixar vocês pensarem em casa. Mas a maior parte da história, ela tá contando, né, sobre essa família, o que é que essa família tá indo fazer. Será que eles estão fugindo de alguma coisa? Eles estão procurando algo melhor? Então me contem aí o que é que esses 13 primeiros parágrafos está contando, tá? A maior parte da história. O que significa a última frase do texto? O que ela despertou para você? A última frase do texto diz assim: o menino Jesus Cristo estava morto. Gente, o que é que isso significa, né? Pode trazer aí pra gente várias interpretações, né? Na verdade, ele tem 2 interpretações aí nesse final da história, né? Quando ele diz que o menino Jesus Cristo estava morto. Então, me digam aí o que é que essa frase faz com que você reflita quando ele diz que o menino Jesus estava morto, tá? E copie do texto, copie do conto todos os vocativos, tá? Essa aqui é a que eu vou fazer junto com vocês, certo? A interpretação textual eu quero que vocês façam sozinhos, tá? Lembram aí o que é vocativo? Vocativo quando a gente tá evocando alguém, tem um chamado. Eu estou sempre repetindo isso para vocês não esquecerem. Então lá no texto a gente tem alguns vocativos, né? A gente tem, quando ele chama a mulher, né? Quando ela cai lá num torrão de capim, ele fala mulher. Então é um vocativo, né? Ele está evocando ela. Deixa eu ver. Quando ele fala peraí, apesar de não ter o nome de ninguém, mas esse peraí, ele está falando com alguém, ele está pedindo para alguém esperar, né? Então esse peraí também é um vocativo, tá? É um chamado, tá evocando. E vai ser hoje Faustino. Esse Faustino também é um vocativo, né? Ela tá falando com ele, está evocando ele, tá? Então achamos aí 3 vocativos. Certo? Vamos para as próximas questões. Circule no texto todos os numerais encontrados. Vocês lembram aí o que são numerais, né?
Então, no texto tem vários numerais aí ao decorrer da história, tá? Deixa eu ver se eu acho alguma aqui pra gente falar sobre. Vamos ver. Um numeral, galera. Ouviram um guincho de um carro de bois, então esse um aí, né? Numeral, tá? Existem vários numerais aí ao decorrer do texto, tá? Foi só pra gente lembrar aí um carro, esse um numeral, tá? E aqui, ó, transforme o conto em uma HQ, isso aqui é tarefa de casa para vocês fazerem aí, tá? Em uma HQ, mantendo todos os detalhes. Gente, a gente consegue, né, com certeza, transformar um conto em uma HQ. Então, eu quero que vocês façam isso em casa, tá? Pensem na linguagem verbal, na linguagem não verbal. Pensem nos balões que vocês vão usar aí na HQ, né? Para criar a sua HQ, tá? Depois mostra ela aí para mim, que eu quero ver como é que ficou a história em quadrinhos de vocês em cima desse conto de Natal. E agora a gente vai localizar aqui no texto um advérbio de lugar. Vocês lembram os advérbios de lugar? Aqui, lá, atrás, em cima. Advérbio de lugar, aquela palavrinha ali que está dizendo local, né? Onde se encontra. O próprio nome diz, né? Advérbio de lugar. Uma interjeição, quando eu estou exclamando alguma coisa. Por exemplo, quando ele fala assim, mulher, aquilo ali é uma interjeição, né? Lembrando que toda vez que a gente tem uma interjeição, a gente também vai ter a exclamação. Então, muito fácil achar aí a interjeição, né? Um advérbio de negação, não, nunca, jamais. Advérbios aí de negação, procurem eles aí no texto, tá? Advérbio de intensidade, né? Mais, menos, bastante. Então, advérbios de intensidade também vão ser encontrados aí neste texto. Advérbios de tempo, ontem, amanhã, hoje. Advérbios de tempo, semana passada, semana que vem. Advérbios de tempo. Um substantivo próprio, né? Substantivo próprio, aquele substantivo que nomeia as pessoas ou os lugares, né? E 3 adjetivos. Lembram aí dos adjetivos também? Aquelas palavrinhas que estão características ou qualidade a alguém ou alguma coisa? Então, adjetivos, tá? Aquela palavrinha que dá característica ou qualidades a alguém. Então, tudo isso aí, gente, a gente vai encontrar no nosso texto. Perceberam que como uma história, né, como num conto, a gente pode encontrar várias coisas, tá? Para finalizar a nossa aula, eu vou deixar vocês aqui, ó, com essa charge que está dizendo o seguinte: puxa, ainda falta comprar tudo isso? Nós temos um rapaz ali com uma lista enorme de compras, né? Outra mulher desesperada: comprei tudo, só não sei como vou pagar. Então ela saiu comprando um monte de coisa, ela não sabe como é que ela vai pagar essas coisas. Que família mais esquisita! Um homem passa por uma família, né? Que, pela charge, temos Jesus, Maria e José, que seria, na verdade, o verdadeiro significado do Natal, o nascimento de Jesus, né? Mas será que as pessoas ao redor estão lembrando desse significado? E aí, ó, temos um menino, sai da frente, bando de lerdos, chamando lá Jesus, Maria e José de lerdos, porque estão caminhando calmamente, né? E eles pensam assim, por que será que todos correm? Nesse fim de ano, nessa época natalina, tá todo mundo correndo desesperado para comprar alguma coisa ou está se endividando por algum motivo, né? Parece que eles vão para uma festa de velhinho vestido de vermelho. Então essa charge aí, né, como vocês já sabem, ela vem com uma crítica forte, né? Aproveitando lá que o conto foi um conto de Natal, eu trouxe essa charge aí para vocês refletirem em casa, tá? O verdadeiro significado, o que é o Natal para você, pra gente já entrando aí nesse clima natalino, nessa reta final do ano letivo, tá? Então observem essa charge, tá? Vejam qual realmente é o verdadeiro significado do Natal e a gente vai conversando nas próximas aulas. Beijo e encontro vocês lá.